Olá pessoal, sou o Jonatas do canal Redip, Resenhas e Dicas para Escritores. E no vídeo de hoje eu vou apresentar 4 editoras, 4 boas editoras para você mandar o seu original, o seu conto, o seu poema, para se inscrever em antologias e ser lido pelo Brasil inteiro. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero dizer que imagino que vocês tenham percebido que eu tenho sumido e quero explicar o que aconteceu. Por conta de uns problemas dermatológicos pelos quais eu estou passando, minha autoestima ficou muito baixa mesmo. Eu não consegui publicar quase nada nesse canal nem no outro. Mas agora eu tô fazendo um novo tratamento, espero que dê tudo certo. E se continuar indo conforme planejado, eu vou voltar a gravar, tudo bem? Então, sem mais delongas, pessoal, são 4 editoras para iniciantes. Pessoas que escrevem já há algum tempo, já têm alguns trabalhos publicados, podem não achar tão interessante assim. Mas eu suponho que algumas dessas editoras ainda serão uma casa editorial perfeita para que pessoas com mais experiência possam divulgar os seus textos. Vamos começar pela editora Cavalo Café. Na verdade, a Cavalo Café é um selo editorial da editora Porto de Lenha, que tem sede no Rio Grande do Sul. É uma editora especializada em coletâneas, ou seja, textos de diversos autores, seja de contos ou poemas. Mas ela também publica autores solo. As editoras que eu estou citando aqui são editoras gratuitas, ou quase isso. São editoras que ou não cobram nada pela participação, ou então obrigam que o autor compre pelo menos um exemplar para que ajude nos custos de publicação. Então, falando da Cavalo Café, eu quero dizer que a capa, a diagramação, toda a edição da obra que a Cavalo Café produz é uma coisa muito linda de se ver. Você pode ver, por exemplo, por esse livro, O Jardim. A edição é perfeita, não é feita em qualquer gráfica. Ela tem cores muito vivas e o que mais me impressiona, na verdade, nas edições da Cavalo Café não é nem a capa, mas sim a diagramação. Vou mostrar para vocês algumas páginas para que vocês também percebam isso. Olha só. Das antologias que eu participei da Cavalo Café, eu participei de umas 3 ou 4. Essa é que eu achei mais bonita. Foi a minha primeira participação e o trabalho assim é espetacular. Tem páginas amarelas, tem foto do autor, tem biografia para caso o leitor gostar muito do texto e quiser saber mais sobre quem escreveu. Então eu acho que para iniciantes, começar pela Cavalo Café é uma coisa muito interessante, de verdade. Agora sobre a seleção da Cavalo Café. Veja bem, diferentemente da maioria das editoras que eu conheço, ela não publica exatamente por concurso. Tem um número limitado de vagas, 30, 40 vagas, e essas vagas têm que ser preenchidas. E nem sempre há um prazo final para a submissão do seu conto, do seu poema. Sendo assim, se o seu texto for considerado bom por eles já aceitam a publicação. Já colocam você na vaga dos autores que passaram na seleção deles. Assim, quando o número de vagas for atingido, eles fecham as inscrições e publicam um livro, que é uma coisa muito interessante porque é mais fácil de ser publicado por eles. Então, se você está um pouco inseguro quanto à qualidade do seu material, claro que vale a pena dar uma revisada e tudo mais, mas para autores iniciantes, essa casa editorial é muito interessante porque é fácil passar nela. Não porque necessariamente um conto mesmo ruim vai acabar passando, mas se eles julgarem um texto bom para ser publicado, ele não vai concorrer com outros. Ele simplesmente vai ser selecionado. É isso. Mas e aí? As antologias são pagas, gratuitas? Como é que funciona? A inscrição é gratuita. Ou seja, a pessoa pode inscrever o seu conto ou o seu poema e não vai pagar nada por isso. Porém, ao ser selecionado, o autor ele se compromete a pagar pelo menos um exemplar. Ele vai receber o exemplar na casa dele. E a impressão costuma sair muito rápido, então o retorno é realmente rápido. E o preço do exemplar, se eu não me engano, é na faixa de R$ 35, mais as despesas do frete. Mas eu acho que é um negócio que vale a pena, porque muitas editoras, claro, oferecem 5, 10 exemplares, mas o valor que vai precisar ser pago, por mais que os livros saiam baratos para o autor, às vezes não compensa, principalmente para quem não tem muitas condições financeiras. Então, você não precisa comprar 5, 10 exemplares. Você compra somente um e fica satisfeito com isso. Eu gosto bastante desse tipo de publicação. Mas para autores com um pouco mais de experiência, eu não falo assim, autores best-sellers que são
conhecidos por todo o Brasil. Mas autores que já publicaram em diversas editoras, pode perceber que, assim como eu percebo, publicar pela Cavalo Café pode não ser tão interessante assim, porque a divulgação deles não é necessariamente muito boa e os textos selecionados às vezes, na minha opinião, não são tão bons, seja por falta de revisão de texto que eles não fazem ou por conta da qualidade literária mesmo. Mas eu acho que para quem está iniciando é uma boa solução para ver o seu texto publicado, sabe? Uma outra coisa que eu preciso falar da Cavalo Café é que os poemas aceitos são de tamanho razoável, ou seja, poemas até meio grandinhos eles aceitam. Já os contos, eles costumam ser bem mais limitados. Claro que eles se disponibilizam para ler o texto, e mesmo se ele for um pouco maior e eles gostarem, eles publicam, como aconteceu comigo e eu suponho que com outras pessoas também. Então é isso, para começo de carreira, tá perfeito, uma ótima publicação. A próxima editora que eu gostaria de comentar com vocês é a Jogo de Palavras. É uma editora que eu brinco até que é irmã da Cavalo Café, porque as publicações são muito parecidas, tanto capa quanto diagramação. Então eu vou mostrar um livro deles para vocês darem uma olhada. Aqui é um livro de conteúdo LGBT, tem contos e poemas. A capa é bem interessante, mas mais uma vez o que me surpreende é a diagramação. É simples e bonita, é bem agradável aos olhos e também é uma editora legal para você iniciar a sua carreira. Eu acho que vale muito a pena se você tem alguns textos engavetados que ou não passaram em outras antologias ou você não teve a oportunidade de publicar ainda. Entretanto, apesar de essas duas editoras serem muito parecidas, elas têm diferenças consideráveis. Vou explicar para vocês cada detalhe, tá bom? A diferença mais gritante que eu vejo é no método de publicação, de inscrição e tudo mais. Eu acho muito mais difícil você entrar na Jogo de Palavras do que na Cavalo Café. Porque na Cavalo Café, se eles julgarem que seu texto é bom, eles vão colocar você dentro da antologia e pronto. Já na editora Jogo de Palavras, é feito por concurso, como a maioria dos casos. Ou seja, os textos eles competem entre si e os que eles julgarem melhores no número de vagas, para o número de vagas limitados são selecionados. E eu já vi na Jogo de Palavras publicações no Facebook dizendo que centenas de contos foram mandados, ou seja, seleções acirradíssimas. Então, eu falo com convicção que é mais difícil entrar na Jogo de Palavras do que na Cavalo Café. Mas apesar de a capa e a diagramação serem muito agradáveis, isso não significa, assim como na Cavalo Café, que os textos publicados são realmente assim bem interessantes. Alguns deles são ótimos. Tenho que dizer que alguns me tocaram profundamente, tanto nessa primeira antologia que eu li deles, quanto na segunda que eu li, que foi uma antologia de suspense. Mas apesar de nessa antologia eu gostar da maior parte das histórias e dos poemas, na antologia de suspense eu gostei da minoria. Veja bem, a antologia de suspense da Jogo de Palavras tem mais de 300 páginas. É difícil você ver em canais de editoras independentes publicações de antologias com mais de 300 páginas. E depois de ler a antologia como um todo, eu percebi que boa parte dos contos foram mal estruturados, mal conduzidos, ou, no pior caso, histórias que não são de suspense nenhum. Então eu acho que se a antologia suspense da Jogo de Palavras fosse mais resumida, sendo selecionados os melhores textos, eu acredito que seria uma antologia muito boa, e inclusive eu daria uma nota muito melhor do que eu dei. Mas esse é um caso, suponho que à parte. Eu pretendo ainda fazer um texto falando sobre a minha leitura dessa antologia, e talvez até mesmo fazer um vídeo a respeito. Mas isso é assunto para outra história. O que eu quero dizer é que pode ser incômodo você ser selecionado com um texto que você julga ser muito bom e ficar dentre textos que são de qualidade mais duvidosa, sabe? Então eu acho que para boa parte dos autores ter essa experiência dá um pouco de decepção, principalmente porque se ele for mandar esse mesmo texto para uma outra antologia, é provável que eles recusem pelo fato de que ela já foi publicada anteriormente. Então vale a pena você pensar qual é o objetivo que você quer atingir através desse texto. Outra diferença da Jogo de Palavras em relação a Cavalo Café é na questão da obrigatoriedade de comprar um exemplar ou não.
A Cavalo Café obriga você a comprar um exemplar caso seja selecionado, mas na Jogo de Palavras não existe essa obrigação. Você compra apenas se você quiser, se você se sentir vontade. A terceira editora que eu gostaria de apresentar para vocês é a Soturnos, também conhecida como Editora da Coruja. Tem publicações anuais onde o autor, além de não pagar nada para ser publicado, recebe um exemplar como direitos autorais. Mas talvez o mais interessante da editora não seja nem isso, mas sim os canais de divulgação que ela possui, incluindo grupos e uma web rádio. Todos os anos, desde algum tempo, a editora Soturnos lança um edital de antologia poética, que leva o mesmo nome da editora. Tem volume 1, volume 2, volume 3, e recentemente foi lançado o volume 4, que eu ainda não recebi. Mas eu tenho aqui o volume 3. Eu posso falar um pouquinho sobre ele. A capa, a meu ver, não foi o melhor da antologia, sabe? Mas eu gostei muito da diagramação. Assim como as outras, simples e agradável. Tem inclusive imagens, desenhos. E eu pude verificar uma melhora de qualidade desse primeiro livro que eu li deles e de um outro que saiu depois, que é uma nova seleção que eles estão fazendo todos os anos, chamado Atmosfera Fantasma, que apresenta contos sombrios. Aqui eu tenho o exemplar que eu recebi. A capa também não é tão interessante, eu não gostei tanto, mas a diagramação ficou muito melhor do que a diagramação do livro Soturnos, volume 3. E foi através dessa melhora de qualidade que eu percebi nos livros deles, inclusive nos livros que ainda não saíram, mas que eu acabei recebendo notícias sobre eles, eu pude perceber que o pessoal da editora Soturnos é bem comprometido com o trabalho e com a questão da melhoria. Ouve os feedbacks positivos e negativos e tenta sempre melhorar, uma coisa que eu valorizo muito. Se você escreve prosa ou poesia soturna, pode mandar o seu texto para as edições anuais que eles publicam. E se você gostar de como as coisas são feitas lá, você pode inclusive publicar um livro solo com eles. Apesar de a revisão de texto, ao menos por agora, ficar a critério do autor, a editora Soturnos é uma editora de nicho. Ou seja, se você escreve esse tipo de literatura ou esse tipo de poesia que engloba, como eles falam, o maldito, pode ser interessante porque não vai ser como em antologias da Jogo de Palavras e da Cavalo Café, de temática livre. Uma coisa interessante de publicar com a Soturnos é que no contrato de publicação você é permitido que você publique esse mesmo texto que você publicou com eles em outras antologias ou em um livro próprio. É algo que, confesso, dificilmente encontrei em outras antologias, em outras seleções. Eu acho muito interessante, porque a editora acaba não te prendendo. Muitos escritores acabam não publicando em uma determinada antologia por causa dessa pressão, que faz com que o texto fique preso por 2, 3 anos, enquanto durar o contrato. Por último, nós temos a Sem Tinta Editora, que é uma editora bastante jovem que foi fundada há pouquíssimo tempo, que conta dentro do seu catálogo com 3 antologias, 2 delas publicadas por financiamentos coletivos. É uma editora que não cobra pela publicação em antologias, ou seja, não tem obrigatoriedade de comprar exemplares. Como boa parte dos financiamentos coletivos de livros, as recompensas são de encher os olhos, são muito bonitas mesmo. E acredito que no caso da Sem Tinta é ainda mais verdade, porque o idealizador do projeto, ele é um excelente capista e diagramador. Sendo assim, as capas e diagramações são peças únicas e memoráveis. Dê uma olhada aqui no livro. Cyberlife é uma antologia de ficção científica. Qualidade impecável, gostei muito. O ponto negativo de publicar pela Sem Tinta é para os autores que estão começando e ainda não desenvolveram muito as suas habilidades de escrita, porque a seleção dos contos é muito mais criteriosa, ou seja, é mais difícil de selecionado. Tanto que eu tive a oportunidade de ler as 2 primeiras antologias deles, e a qualidade dos contos é bem mais interessante. Outro ponto que pode soar negativo é que, diferentemente da Jogo de Palavras da Cavalo Café, a Sem Tinta publica poucos gêneros. Mas pelo fato de ser uma editora de nicho, como a Soturnos, se você publica fantasia, ficção científica, terror ou horror, vai encontrar a casa editorial perfeita e editais muito interessantes pela frente. Afinal, ela se torna uma casa especializada no assunto. O cuidado das obras é interessante para quem tem um apego por edições bonitas e que ficam bem na frente da estante, além da possibilidade de você adquirir várias recompensas interessantes com preços variados, como bottoms, canecas, cartões postais e até outros livros. Um ponto de observação é que a Sem Tinta, assim como a Soturnos, permite que o autor utilize o texto publicado pela editora em outras antologias ou em livro solo.
O que, mais uma vez, eu tenho que dizer que é muito interessante mesmo. É isso, pessoal. Essas foram as minhas indicações de hoje. Espero que você tenha curtido o conteúdo. Vou deixar todos os links que vocês precisam na descrição, logo abaixo do vídeo. Eu espero que você comente, curta, compartilhe com os amigos e principalmente se inscreva no canal, porque isso me ajuda muito. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais. Tchau!